Está 100%. Essa declaração, eu não tinha visto essas frases dele aí. Essa declaração é muito séria, hein? Ele está falando que a comissão técnica está cometendo erro. Ele está atacando o chefe dele, que é o técnico. Sim. E com base no quê? Eu acho que sai tudo agora, Vidal, Marinho... Ele pode estar 100%. Ele vai dizer que não vai estar 100%, não? Sim, mas o 100% dele não basta. É isso. Eu gosto de você. Fala, família Terra Rubro-Negra. André na voz, comentando e trazendo as notícias do nosso Mengão. Antes de tudo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Pessoal, vamos acompanhar o Mauro César Pereira. Ele falou sobre a saída do Vidal. O Vidal publicou no Twitter que não vai ficar no Flamengo para 2024. Só vai cumprir o contrato até o final do ano, disputar essas 3 competições restantes e vai sair do Flamengo. Ele pretende ir para o Colo-Colo e provavelmente lá vai encerrar a carreira. Vamos ver o que o Mauro falou sobre essa situação do Arturo Vidal. A gente tem que falar hoje sobre o Arturo Vidal, Mauro César Pereira. Porque o Vidal anunciou que vai deixar o Flamengo. O contrato do Vidal se encerra em dezembro. Nitidamente, não está sendo usado como a torcida esperava que ele fosse, até porque não está jogando muita bola. E não está sendo utilizado como ele esperava, porque ele mesmo disse na sua declaração. Diz o Vidal que está 100%. Me desculpa, se o Vidal estivesse 100%, o Vidal do Barcelona, do Bayern de Munique, da Juventus, ele não ia estar no banco do Flamengo. Então 100% não está. E aí eu te pergunto, Mauro, foi uma má contratação do Flamengo? E aí eu assumo, eu disse que seria uma baita contratação. Eu disse que achava que o Vidal, mesmo não estando no seu melhor momento, seria um nível diferente para o futebol brasileiro. E me arrependo. Acho que realmente o Vidal rendeu muito abaixo do esperado. Ou não? Você esperava que fosse isso? Foi um mau negócio do Flamengo? Lembrando que o Vidal é um dos jogadores do Flamengo que ganham mais de R$1 milhão por mês, né, Mauro? Boa tarde. Eu acho que, assim, de fato, acho que o Vidal ele apresenta menos do que as pessoas esperavam. Um argumento a favor dele quando ele chegou foi o fato dele, a Inter de Milão, que acabou de ser vice-campeã europeia, na temporada passada, fez até uma boa Champions, foi eliminada pelo Liverpool, ganhando do Liverpool na Inglaterra, já tinha perdido o jogo fora, e foi um jogo que ele jogou muito bem, foi titular. Isso foi meses antes de chegar no Flamengo, poucos meses. Então se imaginava o quê? Se ele consegue jogar nesse nível, no Flamengo ele vai poder se destacar. Mas não aconteceu. Eu acho que ele fez bons jogos ano passado, nada espetacular, mas fez bons jogos. Houve jogos de muito domínio de posse de bola, de controle do jogo do Flamengo, naquela fase boa do Dorival, em que ele, ou vindo do banco, ou começando, ele entrava bem. Então acho que ele deu ali uma colaboração. O Flamengo, quando foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem as digitais dele, não como protagonista, mas ele participou sim de alguns momentos, mas não foi o jogador que faria uma diferença tão grande, né? Eu acho que não falta ele entrega, dedicação, ele é um cara que ele luta e tudo. O corpo, eu acho que já não corresponde mais à expectativa que existe. E o futebol no Brasil, talvez a gente tenha que começar a prestar atenção nisso. Desde a passagem do Jorge Jesus para cá, né, e do São Paulo também, naquele mesmo ano no Santos, no Flamengo, né? Acho que o futebol mudou. E talvez a gente não perceba, mas o jogo aqui está mais disputado, está mais brigado, exige mais intenso, para usar a palavra da moda, intensidade. Então, é provável, isso é uma coisa para fazer uma reflexão, é provável que mais jogadores que venham de fora para cá, já veteranos, tenham dificuldade que antes não tinham. Você vê o Renato Augusto mesmo. Há 5 anos, há 8 anos, tem mais dificuldade. Porque o jogo mudou aqui também, entendeu? A gente fala muito do Palmeiras e tudo mais. O Palmeiras é um exemplo. Existem outros. O Fluminense, nos seus bons momentos, um outro estilo de jogo. Então você encontra realmente mudanças aí, mudanças de comportamento. O Fortaleza do Vojvoda com suas características próprias. Então você tem novidades dos últimos 4 anos para cá. E talvez para alguns jogadores veteranos já cheguem e não consigam se destacar tanto. Já um cara jovem como assim, Ayrton Lucas, que veio mais ou menos junto com o Vidal, o cara tá voando um tempão. Já veio bem no ano passado e esse ano melhor ainda. Jogando no mesmo clube, no caso. Eu ainda acho que o Vidal pode ser que saia até antes. Vai depender do mercado, agora de janela no meio do ano. Tem o Colo-Colo, né? Surgir uma oportunidade interessante, talvez ele vá embora. O Colo-Colo não vai pagar o que ele vai ganhar no Flamengo. Sim, mas eu sempre digo o seguinte, eu falei outro dia sobre o Marinho. Você tem um contrato de 6 meses para ganhar X reais até o final do ano. Você não tem nada para o ano que vem, você não sabe o que vai aparecer. Aí o cara faz um de 1 ano e meio, você faz a conta, você vai ganhar mais do que vai ganhar em 6 meses. E você vai jogar, de repente, nesse time. O que realmente incomoda o Vidal, certamente, é que ele não vai ser titular nesse time. Está muito claro. O Flamengo agora contratando, possivelmente, mais jogadores para o meio campo. Está atrás de 2 jogadores, a gente sabe, o Alan e o De La Cruz, né? Se não for esses 2, ou um dos 2 não vir, hoje o Uruguai do River Plate é o mais difícil, certamente vai buscar um outro nome. A gente não sabe qual, mas certamente eles vão buscar outro nome. É pelo menos isso que falam, né? Eles têm mais opções ali para atacar. Então a concorrência vai aumentar. Além do Pulgar ter se firmado de um jeito absurdo. O Pulgar se firmou, o Vitor Hugo voltou de lesão. Então a concorrência está crescendo. A tendência é realmente ele não jogar. É diferente do Davi Luiz, que voltou a ser aproveitado em função da lesão do Léo Pereira e também pela possibilidade de jogar com mais um zagueiro, que eventualmente é uma opção do Jorge Sampaoli. Então o Davi Luiz acaba tendo chance. O cara como o Pablo, por exemplo, acho que vai acabar saindo. Tem mercado, é um bom zagueiro o Pablo, mas no Flamengo não joga. Rodrigo Caio.
Se fosse terminar o contrato agora, não, isso é informação, não renovariam. Não renovaria, isso é uma coisa decidida lá dentro. Não tem como, né, Não tem como. Agora, Caio. a chance do Rodrigo Caio renovar, ele surpreendentemente começar a jogar, fazer um segundo semestre extraordinário, titular do time, aí fala, caramba, o cara voltou a jogar, não se machucou mais. Infelizmente, isso me parece pouco provável, pela concorrência e pela condição física do atleta, né? Se ele novinho se machucava muito, agora vai ficando mais velho, a tendência não é melhorar, infelizmente. A gente lamenta porque é um cara... É um caso igual do Renato Augusto, ótimo jogador, um cara super dedicado, você vê que ele consegue voltar, faz um esforço danado, mas infelizmente se machuca sempre. E aí a relação não pode ser paternalista, né? É uma relação profissional. Tem uma hora que fala, filho, você não consegue jogar no nível que a gente precisa aqui. Então seu ciclo acaba e a vida segue em outro clube, paciência. Então eu acho até que há a chance dele sair antes, vai depender do mercado. Seja o Colo-Colo, seja um clube lá de fora que queira contar com o Vidal. No Chile, a gente viu isso aí, né? Acompanhou, né? Não estando lá, mas acompanhou a repercussão da presença dele lá em Concepción, quando o Flamengo jogou contra o Ñublense, lá naquele empate patético. E ele era o cara era estrela. Ele deu camisa para todo o time do Ñublense. Tudo gerou em cima dele. Ele é um ídolo tremendo lá. Então, se o Colo-Colo, que tem uma torcida que é a maior do país, muito aguerrida, tiver a repatriar um Vidal, vai ser um acontecimento do futebol chileno. E talvez lá ele consiga se destacar. Porque o nível do futebol chileno é inferior ao nível do futebol brasileiro, isso é muito claro. A gente viu ano passado, por exemplo, o Flamengo jogando contra a Católica, São Paulo também jogou contra a Católica, né? Mas o Isla foi lá e foi um desastre. Quer dizer, o Isla já tinha tão na descendente que ele lá conseguiu jogar. Então, eu acho que é até possível que ele saia antes, porque pode ser interessante para ele. É um cara que acho que deve estar com a vida feita, evidentemente, depois de ótimos contratos que ele firmou ao longo da carreira. E importante para ele agora é jogar também, né? Você vê o caso do Diego Alves. O Diego Alves ficou no Flamengo até o final do contrato, ganhando um bom salário e tudo. Aí sumiu. Aí foi lá para a Europa de volta, não ficou, não está jogando. E me parecia que ele queria ter um pouco mais de carreira, né? Se ele fosse pro São Paulo, como São Paulo. Se tivesse ido pro São Paulo, você imagina, talvez ele tivesse, quem sabe, se ele tivesse recuperado bem, né? O goleiro tem essa coisa, às vezes o cara, o Fábio no Fluminense, 42 anos. Se o Diego Alves recuperasse uma boa forma, e estivesse jogando no São Paulo, gente, é o São Paulo, pô, não foi um time pequeno, é um time muito grande. Aí tá sumido. Então, essa gestão de carreira nessa hora, às vezes pesa isso. Pode ser melhor. O Marinho é a mesma coisa, você ganhar menos num clube que te dá um contrato mais longo, que você faz a continha na ponta do lápis, você vai receber mais dinheiro. Ah, mas é por um período não, mas você vai jogar, bonitão. Você não vai ficar encostado aí. O jogador veterano ele tem que jogar. Nem que ele seja um reserva que entra sempre no time e tal. Então, acho que é até possível que ele vá antes. A gente vai ter que aguardar isso nas próximas semanas aí, durante a janela, para ver o que o mercado vai dizer com relação ao Vidal. E achei assim, eu acho que com relação ao Flamengo, a contratação, o que eu acho errado é assim, a contratação ser movida por rede social. Se você quer o Vidal, tem que ter uma análise concreta. O que é o Vidal? Como é que ele vai entrar nesse time? O que ele pode acrescentar aos 30 e tantos anos? E isso não é feito dessa maneira. Foi uma contratação feita porque foi midiática. Ele ficou... E muita mídia, né? O Vidal cavou ele por cavou, vários anos. Com o Podolski cavou também. Esse não veio parar no Flamengo, mas chegaram a conversar. Aí ele pediu um caminhão de dinheiro, os caras se assustaram, obrigado, tchau. Não avançou. Chegou a haver uma consulta, porque era tanto charme que o cara jogava, né? O cara viu o Brasil na Copa do Mundo, viu a torcida muito grande, já está numa reta final de carreira e pensou, pô, aqui pode ser um mercado interessante para mim, né? Mas não colou. O do Vidal colou. Eu acho que aí é que é o erro. Você vai trazer o cara, tem que ter uma análise técnica. Avaliar o estado físico dele, o estágio técnico dele, onde ele entra nesse time, o que ele pode fazer. Mas isso é até difícil do Flamengo, porque muda de técnico toda hora. Então, de repente, o técnico da vez era um. Quando ele foi contratado, quando começou a negociar, ele era o Paulo Souza, se não falha a memória. Sim. Aí depois entra o Dorival. Aí do Dorival sai, entra o Vitor Pereira, já tem o Sampaoli. Então, estou falando de 4 treinadores, gente. Do momento que o Vidal negociava a sua vinda para o Brasil, até agora, são 4 treinadores. Como é que você vai também planejar? Talvez o Paulo Souza ou o Dorival tivesse uma ideia X de aproveitar o Vidal que o São Paulo não queira. Não, e tem outra, né, Mauro? Tem a situação também que o Vidal tá reclamando do banco. Já teve uma polêmica com o Vidal, quando ele voltou atrás. Sim. O Vidal voltou atrás, pediu desculpa, que ele ficou puto no banco de reserva. Jogou a chuteira longe. Jogou chuteira. Foi um jogo que o Vitor Pereira colocou um dos meninos, não sei se foi o Vitor Hugo, colocou um dos meninos e não colocou ele. Aí era a última substituição e viu que não ia entrar, Campeonato Carioca. Jogou com Boa Vista. Ele ficou furioso. Porque ele não tá jogando. Não. Ele não tá jogando. E aí surpreende, a gente vai botar a arte aqui do Vidal, o que ele disse, porque ele diz que ele tá 100%. Eu acho que tem que ser o mínimo realista. O Vidal tá mentindo pro torcedor rubro-negro, tá mentindo pra todo mundo que tá vendo aí o que ele tá falando, porque, ó, ele coloca, tem um contrato até dezembro. Não continuarei no Brasil. Me encantaria voltar ao Colo-Colo, mas tenho que ver o momento. Quero desfrutar do que me resta de contrato. Ganhar os 3 campeonatos que me restam e depois veremos. Aí vem o complemento depois, ó, que a gente não botou aí na arte, que é o seguinte, que ele diz, podemos pensar que estou mal, mas me sinto 100%. Aí que eu acho que é uma palhaçada. Ele tem que assumir que ele não é mais o mesmo jogador. Não concordo com a decisão da comissão técnica, mas respeito. Temos 22 jogadores de bom nível. Sabe que quando sou titular, dou o máximo. Na sexta-feira, verão como estou. Vamp, você também defendeu o Vidal quando eu falei da situação dele. Eu fui o primeiro. Eu falei, pô, vale muito, o Vidal quer muito jogar no Flamengo. Me arrependo. Errei, porque eu acho que ele não jogou nada e foi um jogador caro. Agora, ele tem que assumir que ele não tá 100%, né, Vamp? Ele tá longe de estar 100%. Essa declaração, eu não tinha visto essas frases dele aí.
Essa declaração é muito séria. Ele tá falando que a comissão técnica tá cometendo erro. Ele tá atacando o chefe dele, que é o técnico. Sim. E com base no quê? Eu acho que sai tudo agora. Vidal, Marinho... Ele pode estar 100%. Ele vai dizer que não vai estar 100%, não? Sim, mas o 100% dele não basta. É isso. Eu estou 100%, mas os seus 100% não são bastantes para jogar nesse time. Tem gente melhor que você. Ele não tá 100%. O técnico conhece bem ele, trabalhou com ele, foi campeão. Foi campeão da Copa América com ele. Pô, você diz que foi um dos melhores volantes que você viu jogar. Não é mais. Teve um momento da carreira do Vidal que o Vidal era ali, nível Modric, Kroos, dentro da Europa, jogou muito. Aí tem um momento que o ciclo vai passando, né? Tá mais para parar do que para continuar. Wander. Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, bem-vindo de Istambul. Tá aí, pessoal, o Mauro César Pereira falando sobre a situação do Vidal. Ele falou ali que acredita que o Vidal fique pelo menos até o final do ano. Eu já penso ao contrário. Eu acredito que dificilmente, depois dessa declaração, corrigindo, eu falei que foi no Twitter, foi no jornal La Carreira, um jornal lá chileno, que ele disse que gostaria de voltar ao Colo-Colo, que esse é o último ano de contrato dele no Flamengo. Essa notícia certamente já chegou aos ouvidos da diretoria, que vai dar um jeito de tentar negociar o Vidal já nessa janela de transferências que abre agora, no dia 1º de julho, né? Então, eu acredito que dificilmente o Vidal vai cumprir esse contrato com o Flamengo. O Flamengo deve chegar em um acordo com o jogador e de rescisão, pagar uma multa e ele procurar novos ares. É um jogador que não está sendo utilizado, é um jogador muito polêmico, é um jogador que esquenta bastidores com esse tipo de declaração. Então, o que o Flamengo precisa é tranquilidade, calma para conseguir trazer desempenho do trabalho do Sampaoli. E o Vidal, ele traz clima quente, declarações fortes. Não vi nenhuma necessidade dele dar esse tipo de declaração lá para o jornal chileno. Isso só gera tumulto no Flamengo, só esquenta o clima nos bastidores. E eu acho que o Flamengo tem que se livrar desse tipo de situação. E como vai se livrar desse tipo de situação? É rescindindo um contrato com o jogador. Chega, senta, conversa, agradece pelos serviços prestados, deseja boa sorte e libera o Arturo Vidal. Eu também prestei atenção numa notícia muito importante que o Mauro soltou ali sobre o Rodrigo Caio, que nesse momento a chance de renovação do Rodrigo Caio é muito remota, quase nenhuma. O jogador ele convive com muitas lesões. O Rodrigo Caio é um grande zagueiro, campeão do Flamengo de tudo em 2019, peça importante no esquema do Jorge Jesus, um cara rápido, um cara que se recupera bem em lances de ataque, mas ele convive com sérios problemas no joelho, principalmente, não consegue ter uma sequência. Agora ele está recuperado de lesão, mas o Sampaoli, pelo que parece, não confia no Rodrigo Caio para estar entre os titulares. Então, o Rodrigo Caio está meio afastado desses 11 titulares e dos jogadores que podem auxiliar o Sampaoli ele vindo do banco. Lembrando que o Léo Pereira se machucou, entrou o Davi Luiz. O outro que não está sendo utilizado é também o Pablo. Esse também dificilmente fica no Flamengo. É um salário alto, deve ser negociado. O Arturo Vidal, só para enfatizar lá o comentário anterior, o Arturo Vidal tem um salário mais de R$1 milhão. Então, o Flamengo deve sentar com o Vidal, fazer um acordo e liberar o jogador, com quase certeza dele voltar lá para o futebol chileno, jogar no Colo-Colo, esse finalzinho de carreira. Lembrando que o Vidal já é um cara mais desgastado, já é um cara mais experiente. O Mauro falou também sobre o ritmo intenso que o futebol brasileiro ganhou nos últimos anos, isso é uma verdade. Não é tão intenso quanto o futebol europeu, mas não é aquele futebol lento de uns tempos atrás. Então, muitos jogadores vão sentir essa diferença quando voltar da Europa, se voltar ali com uma idade mais avançada, e é o caso do Vidal, né? O Vidal está com uma idade muito avançada, então ele vai sentir bastante, ele sentiu bastante esse novo ritmo de jogo do futebol brasileiro. E ele não conseguiu se sobressair tanto. Então, acredito que o Flamengo sente com um jogador muito polêmico, dá declarações muito fortes, e eu acho que isso aí mais atrapalha do que ajuda. O Flamengo deve sentar com o jogador, negociar um acordo e liberar o atleta para ele seguir a carreira dele, o finalzinho de carreira que o Vidal tem aí. É isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal. Saudações
rubro-negras.